Tá ok. Oi, pessoal, tudo bem? Conversas internas aqui. Vamos chegando todo mundo. Hoje nós vamos falar de protocolo de atendimento dentro do Sintonia. Eu vou falar com a Roberta, lá de Engenheiro, se eu não estou enganado. Léo, seja bem-vindo. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. Pessoal, algumas coisas antes de eu chamar a Roberta. A partir do dia 11 de agosto, a gente vai ter o curso do Sintonia online de novo, tá? EAD, na verdade. Que ele é um atendimento, ele é um curso à distância. Eu tô com uma pena levantada aqui atrás. A gente vai estar fazendo de novo o Sintonia EAD. Nós terminamos um grupo na semana passada e foi muito legal. Deu um resultado muito bacana. E agora a gente vai fazer mais, então são 6 encontros nos dias, começa no dia 11, então é terça e quinta, depois na outra terça e quinta, depois na outra terça e quinta, até completar 6 encontros. Então, todas as dúvidas são respondidas, aí tem mais o grupo de meditação, tem mais o grupo do Sintonia Brasil, que as pessoas entram para tirar dúvidas e tudo mais. E tem algumas pessoas muito legais, muito interessantes que fazem parte do grupo do Sintonia Brasil, que sempre colocam coisas a mais. O Inajar que entrou, seja bem-vindo, Inajar. É uma das pessoas que colocam bastante coisa lá. E o Inajar trabalha com ufologia. Então, assim, é um grupo que está crescendo. No Telegram, a gente vai começar a disponibilizar as meditações que são feitas no domingo. Então, quem tiver interesse de participar do grupo do Telegram e participar das das meditações, entre em contato pelo direct com o Jean, para ele acrescentar você, para você participar das meditações que são colocadas, vão ser colocadas lá a partir do mês de agosto agora. A partir do mês de agosto nós vamos também colocar no Telegram e em alguns canais nossos, eu vou indicando, conteúdos a mais para crescimento, inclusive de quem não é do grupo do Sintonia. Então, se você quer saber um pouco mais como funciona, como pensa o grupo do Sintonia, siga a gente nas redes sociais, principalmente o Instagram. Nós temos grupos de WhatsApp, peça para o Jean para acrescentar você em algum grupo de WhatsApp, já mande junto o teu número de celular no direct. E o grupo de Telegram, nós vamos estar disponibilizando pequenas pílulas, digamos assim, pequenos trechos de aulas, de cursos, de palestras em relação ao Sintonia e também as meditações que são feitas desde 2015, todo domingo, para que as pessoas tenham um crescimento maior, tá? Eu não sei se a Roberta entrou. Roberta, me dá um oi. Chegou. Nossa, bastante gente já. Serginho, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Guria, errei o nome da tua cidade, me fala de novo. É Campo Mourão? É uma cidade difícil de achar no mapa, por isso que eu Não não é, acho. não fala isso, o pessoal fica bravo. É Engenheiro Beltrão. Engenheiro É próximo de Maringá e Campo Mourão. Tá, fala um pouco de você, Guria, porque assim, eu quero explorar muito você no sentido de trabalhar a tua vida pessoal junto com a tua vida profissional e vida terapêutica e tudo isso. Por mais que seja um momento de estudo, então Sim. que as pessoas saibam que eu vou tratar você como terapeuta, tá? Sim. Tá. Me fala então da tua formação, o que você faz e tudo mais. Resumindo, assim, eu sou bancária, eu fiz minha formação acadêmica, né? Fiz faculdade, fiz especialização, 3 especializações em áreas de administração e recursos humanos, que é a área que eu gosto, né? Que eu sempre gostei.
eu sou bancária e, na verdade, assim, eu cheguei no momento da minha vida, alguns anos atrás, em que eu me sentia, assim, estagnada ou assim, que eu quisesse algo a mais. Que eu visse que eu tinha necessidade de desenvolver algo a mais na minha vida profissional, algo a mais na minha vida pessoal. É aquele momento que a gente chega, que a gente fica inconformado e fala assim, mas será que a vida é só levantar, acordar cedo, trabalhar, pagar conta? Né? Então você chega nesse momento que você começa a se questionar. Daí eu comecei meu processo de desenvolvimento. Ou, na verdade, assim, é o nosso salto quântico, né? Onde você começa a descobrir algumas coisas e você começa a ver que existem possibilidades ilimitadas para aquilo que você já fazia e estava conformado. E esse momento seu, dentro do Sintonia, a gente trabalha isso dentro do curso. Para quem não conhece, eu vou estar explorando um pouco a fala da Roberta o tempo inteiro. A gente chama de momento decisivo. Qual que é o momento decisivo que fez você mudar a sua vida drasticamente para um outro caminho? Não que faz pouco tempo, quanto tempo isso que você começou a fazer esse processo de se descobrir a mais? Desde que eu comecei a investir especificamente no meu desenvolvimento pessoal, foi em torno de 4 anos atrás. Mas é o que eu sempre digo, parece que a gente estuda uma vida inteira e não tem um resultado. A partir do momento que você começa a investir no desenvolvimento pessoal, parece que tudo flui, tudo dá certo e você tem as mesmas coisas. Eu tenho exatamente o mesmo trabalho, a mesma vida, mas eu vejo a minha vida de uma forma totalmente diferente daquela que eu via. E no Sintonia, então, assim, começa pela vida pessoal, depois a afetiva, depois a social. A financeira vai lá do meio para o final, né? Vai lá do meio para o final. E a gente começa a perceber que muitas vezes a gente se colocava como vítima das situações e, na verdade, enquanto que a gente se colocar no papel de vítima, você não consegue, você perde o poder de ação. Você perde a capacidade de escolher o que você quer, porque você mesmo já está se colocando como vítima, né? Então, assim, a partir desse momento que você investe nesse desenvolvimento e você começa a ver que você é protagonista, que você pode modificar algumas coisas, que você pode escolher e que você pode melhorar, e na verdade é uma melhoria constante, porque ela não acaba nunca. Quanto mais a gente se descobre, se conhece, mais você quer investir nisso, você vê que tudo é possível, você vê que realmente os sonhos são possíveis de realizar, e você pode escolher quais os que você quer realizar, quais são aqueles que realmente vale a pena você lutar. Então, assim, eu iniciei nesse processo. Eu iniciei num processo mais lógico e racional, por exemplo, lendo, pesquisando, treinamento de inteligência emocional, treinamento em coach. Cheguei a fazer o treinamento em coach, que eu sempre gostei. Eu acho que assim, é um ponto muito importante, assim, dar um up na carreira da pessoa. Practitioner em PNL, porque eu acredito que muita coisa é relacionada à nossa mente, e a nossa mente decide realmente o que a gente é ou a gente deixa de ser. Só que chegou no momento que o só o lógico e racional não estava explicando muitos dos meus questionamentos. E eu sempre tive isso, eu sempre essa curiosidade. Falei, mas não é possível ser só isso. Foi quando eu me deparei com a parte quântica, com a física quântica, principalmente a que eu sou apaixonada pelo estudo energético. Foi onde eu encontrei o Sintonia, que começou assim, preencher as lacunas que faltavam daqueles conhecimentos que eu já tinha adquirido. Como que chegou a o Sintonia? E nem tudo é Sintonia. Eu vi um workshop. Como eu já estudava o física quântica, eu vi a propaganda do workshop da sua palestra em Maringá. E daí uma amiga minha fomos, vamos ver como que é. E assim, só pela explicação inicial, eu já me encaixei. Falei, é isso aqui que eu estava esperando. E não tinha, porque na verdade, assim, quem começa a estudar essa parte da física quântica, ela é muito difícil de entender porque nós iniciamos com a parte racional e lógica. Então, o que acontece? É muito difícil estudar sozinho. Então, quando você começa a ver pessoas que seguem essa mesma linha, ou pessoas que podem contribuir com você com conhecimento que você ainda não tem noção, você fala, nossa, é aqui mesmo. Então, foi onde eu super me identifiquei com Sintonia. Depois, aí quis fazer o treinamento e foi onde, assim, que
começou a preencher tudo aquilo que eu precisava, que estava faltando. Eu sempre falo assim que as pessoas têm um medo da física porque falam, a física é muito difícil. Hoje ainda à tarde eu conversava sobre isso. A física não é difícil porque existe a parte matemática, que é onde a gente não entra. E existe a questão Não. do conceito, que os conceitos a gente aplica no nosso dia a dia. Então, o sintonia aplicado no dia a dia vai muito dentro do que você está entendendo, né? Na verdade, ele é totalmente prático, né? Enquanto que você, se você for ficar pensando, nossa, o que é isso quântico? O que eu vou ter que fazer da minha vida? Na verdade, ele vem para facilitar a sua vida, né? Para trazer respostas que às vezes a gente não tem, não encontra sozinho. E aí a gente descobre que as respostas estão todas ali, dentro de nós mesmos, né? Deixa eu dar pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar para a Roberta um monte de coisa, para mim também. Tá? Pode perguntar para o Paulo. Pode perguntar para você. Tem que dar uma olhada. O que você achou do conteúdo do Sintonia no primeiro momento, Roberto? Então, o Sintonia, ele vem bem assim para agregar no nosso lado espiritual, né? E na verdade, para mim, foi o que eu gostei. Porque assim, para o desenvolvimento humano, ele tem que estar, assim, pensando no sentido que ele tem que desenvolver a parte mental, a parte física, mas a maioria das pessoas não desenvolve muito essa parte espiritual. Ou as pessoas, em geral, elas limitam o desenvolvimento espiritual porque elas ligam o espiritual relacionado à fé ou à religião específica. E quando a gente fala em espiritual, é muito além da própria religião da pessoa. É algo do próprio ser, é algo do próprio divino. Então, assim, eu me identifiquei muito com essa parte porque não são muitos conteúdos que a gente encontra que desenvolvem o nosso lado espiritual. E nós, enquanto seres, se a gente nos desenvolver por todas essas vertentes, a gente não consegue alcançar a felicidade plena. Então, é o agir, é o pensar, né? Essa parte energética que a gente precisa muito também, né? Tá ciente do que interfere em nossa vida. As pessoas têm que entender, as pessoas de casa, quando a gente fala de espiritual, o Sintonia ele não segue uma espiritualidade, ele segue todas ao mesmo tempo. A espiritualidade, ela pode ou não estar ligada a alguma religião. Então, você pode ter uma religião, seguir aquela linha espiritual, ou você pode ter uma espiritualidade e seguir qualquer religião. E, nesse caso, a espiritualidade dentro do Sintonia, ele está muito ligado à questão energética. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de energia que a gente associa à questão da física quântica. Eu estou dando aula já para o pessoal, tá? É bom que você já aprende, já gosta e já vamos junto, né? Não, mas eu estou dando uns ganchos bem legais aqui, eu estou me segurando aqui. Então, quando a gente fala de salto quântico, é dar essa olhada para a nossa energia. Então, quando você vai na tua igreja, por exemplo, você que está ouvindo, você vai na tua igreja com qual sentimento, com qual energia, com qual pensamento. Que é o que a Roberta falou, pensamento, ação e a reação diante das coisas. Então, qual que é teu pensamento que você vai para a tua igreja? Ou se você não vai para a igreja, como que você lida com aquilo que é metafísico, com aquilo que é além da física, com aquilo que não tem corpo? Então, é mais ou menos essa relação que eu vejo que quando a gente consegue entender esse processo, a gente consegue entrar no campo das pessoas na questão de atendimento. Sim. Né? Então, é isso que eu quero explorar também contigo daqui a um pouco. Sim, e o que eu gostei mais, de maneira geral, foi porque, assim, eu sempre questionei tudo, acho que quem é curioso questiona tudo, né? Eu sempre questionei muito a relação entre ciência, a explicação do mundo que a ciência dá, e a explicação do mundo que a religião e a fé dá. E a gente entra em conflito, porque embora eu seja uma pessoa, né, que tem a minha religião, em alguns momentos eu questionava, falava, mas será quem está certo? É a ciência ou é a igreja? Só que quando você leva isso a nível espiritual, quando você começa a estudar que a espiritualidade está acima disso, você começa a ver que tem um meio termo. E aí quebra paradigmas.
e quebra paradigmas. Então, assim, a minha fé se fortaleceu muito mais após o início desse estudo, porque você começa a enxergar as lacunas que estavam faltando para as dúvidas que você tinha. Então, assim, o mundo e o universo, ele é muito complexo. Então, eu acho que nós, enquanto humanos e enquanto matéria, talvez nós não passaremos essa vida e não vamos descobrir tudo. Sim. Mas só de você saber que o fato que tudo é possível e que nós somos energia e energia é infinita, então a nossa possibilidade é muito maior. Nossa, essa fala tua é muito legal para explicar o seguinte. O Sintonia, a gente acredita em Deus, a gente não vira ateu, a gente não vira satanista, a gente não vira nada desse agnóstico, a gente não vira nada. A gente acredita em Deus, só que a visão de Deus dentro do Sintonia, ele está muito ligado à liberdade, que todos nós devemos ter, a prosperidade, que está aí para todo mundo, e a felicidade. Hoje em dia eu trabalho também com a ideia da justiça dentro da proposta do Sintonia. Porque se a gente não tiver justiça, equidade para todo mundo, não tem como ser livre, não tem como ser próspero e não tem como ser feliz. Então, o Deus que é trabalhado dentro do Sintonia, a energia divina, quando a gente fala de Deus, a gente está falando de energia, de uma energia maior, não é aquele velho barbudo que fica lá sentado sem interferir na nossa vida. Então, quando o Sintonia fala de Deus, ele fala de uma energia que quer que você, que está assistindo a gente conversar aqui, vibre na liberdade, na prosperidade e na felicidade e tenha justiça em todos os âmbitos da tua vida. Então, quando você começa a olhar com liberdade para Deus, para a religião e para a ciência, que é o exemplo que você deu, as duas coisas se encaixam e começam a caminhar junto, porque é energia. Uma complementa a outra. Não tem como dissociar. É verdade. E assim, se a gente levar em consideração que tudo é energia e tudo é vibração, porque tudo que existe é energia, tudo é vibração, né? A matéria, tudo que a gente vê, nós, todos os objetos, o mundo inteiro é energia e vibração. Só que se a gente for considerar que liberdade, a prosperidade, a paz, o amor também é um estado de vibração, aí a gente consegue alinhar o indivíduo, para ele entrar naquele estado de vibração, de prosperidade. Assim, em algumas ocasiões, como coach, assim, eu observei muito que as pessoas, de maneira geral, têm uma certa dificuldade com prosperidade. Sim. Porque as pessoas acham que não merecem. A maioria acha que não merece. Não sei o quê. Mas eu não mereço tudo isso. Então, assim, esse item eu achei muito interessante ser trabalhado no Sintonia, porque a prosperidade é um estado de vibração. Só que a própria pessoa não é dinheiro. Não é dinheiro, porque só tem a vida pessoal. O que dinheiro entra na vida pessoal? Na vida afetiva, onde entra dinheiro? Na vida familiar. Se você tem uma família próspera, se você tem um relacionamento próspero, em que cresçam juntos, que os dois pensem na mesma situação, não está ligado ao dinheiro diretamente. Né? Prosperidade nem sempre é o dinheiro físico, né? Então assim, são muitos detalhes, mas assim, é que daí o próprio indivíduo que está dentro daquela situação não sabe alterar ou mudar a vibração. Mas assim, com a técnica, como a gente começa a utilizar essa técnica e a própria pessoa aprende, ela começa a se policiar e mudar o estado vibracional. Então, aquela pessoa que vibrava no não merecimento, eu não sou próspero porque eu não mereço, ela começa a vibrar naquela linha de prosperidade. E as coisas, nesse exato momento, começam a acontecer na vida da pessoa. E o próprio indivíduo não se dá conta que, assim, é simples. Tem que ter um certo empenho? Tem, porque a gente não está o tempo todo no mesmo estado vibracional. A gente, às vezes, está positivo, às vezes a gente está negativo. Mas a gente tem que estar em constante, né, monitoramento para que possa estar num estado mais elevado. Então, né, nesse sentido, eu só quis chegar nesse ponto, porque assim, foi onde o Sintonia me ajudou. Porque embora eu tinha os conhecimentos técnicos, o meu estado vibracional, ele tinha oscilações muito bruscas. Então, em algum momento, eu não conseguia estar vibrando na paz e na alegria, porque tinha alguma outra coisa que estava me incomodando. Então, você começa a perceber o teu campo energético. Aí você começa a atrair coisas para o teu campo energético. Uhum. E isso é fantástico.
Que a questão da atração aí, gente, tu tá me dando um monte de gancho, guria, que eu tô ficando meio louco. A questão de atração, ela está ligada à gravidade. Então, o que você pensa? Se você começa a pensar, eu tenho conta para pagar, eu tenho conta para pagar, eu tenho conta... A tua energia, ela começa a vibrar e você começa a criar um campo de gravidade, de atração, de que o dinheiro não vai entrar, mas que vai entrar contas. Por quê? Porque acaba ficando tão pesado, a gente tem que entender assim, olha, o planeta, uma massa maior atrai uma massa menor. Então, tudo que eu jogar para cima vai cair no chão. Então, se você está numa massa densa, de medo, de pobreza, de miséria, de ranço, de um monte de coisa, você vai atrair pobreza, miséria e ranço. É a mesma coisa que pegar uma gota de tinta vermelha e pingar no, universo, no oceano. Aquela gota vai se dissolver, então você pegou uma gota de prosperidade, as pessoas vibraram prosperidade para você, mas você está vibrando naquele ranço, naquela energia ruim, aquilo lá vai se dissolver naquilo, e a tua vida não muda. Então, é mudar a gravidade, mudar o foco. Então, é não ter medo de ser próspero, é não ter medo de ser feliz. Porque as pessoas têm medo de ser prósperas, as pessoas têm medo de ser felizes. Então, o Leonardo perguntou aqui, tem a ver com a energia de miséria? Tem, porque quando a pessoa vibra na miséria, ela só vai trazer coisas miseráveis, ela só vai trazer pobreza. O que você está falando, me corrija se eu estiver errado, antes do teu processo lá, você estava vivendo, de se descobrir, você estava vibrando, não digo nem na pobreza, mas numa questão de sofrimento, de carência, de necessidade, de que o teu trabalho, a tua família, nada estava preenchendo. Você precisou olhar fora dessa bolha para você ver, não, eu tenho que buscar algo mais para preencher o meu pessoal, que não tem a ver com a minha família. Minha família está legal, meus filhos estão legal, meu profissional está ganhando dinheiro, mas está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa, que é a energia de pobreza, que eu acho que o Léo fala aqui, que você foi buscar mais. Então, o teu pessoal estava vibrando pobre, porque você estava vivendo para o trabalho, estava vivendo em função de, não estava vivendo para você. Então, aquela máxima do avião, né? Máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Primeiro em quem? Primeiro em mim. E aí, quando você se salva, volta a tua fala no inicial da live. As coisas começaram a acontecer numa proporção melhor e você não mudou a tua família, você não mudou o teu trabalho, você não mudou nada. Você mudou a vibração, você mudou a energia, você mudou o foco. Então, quando as pessoas começam a entender essa mudança frequencial, as coisas começam a tomar uma outra proporção. E eu acho legal as falas que tu tá tendo. Eu tô admirado. Mas é aquele negócio. É aquele negócio, o pessoal fala, se você quer mudar o mundo, você tem que começar por você, né? E depois que você entra nessa questão da quântica, você vê que a única coisa que você precisa mudar é você. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Eu não tenho o poder de mudar ninguém que está à minha volta. Mas se eu começar um trabalho... Isso para a pessoa se converter, não adianta rezar o terço para a pessoa arrumar trabalho, não adianta você subir um monte para fazer oração com aquele monte de mulher da igreja evangélica, se a pessoa não sai de casa para procurar emprego. Não adianta. Então, se a pessoa não fizer a parte dela, não vai para frente. Não adianta. Por isso que é a junção daquilo que é o ideal, é a ação da pessoa. Assim, só adiantando, já que a gente está um pouquinho nesse assunto, nos casos do atendimento do Sintonia, que a gente mexe com a parte energética da pessoa, que a gente identifica alguns pontos, mas se o indivíduo que foi atendido não colocar a mão na massa para as coisas acontecerem na vida dele, as coisas não vão acontecer. Nosso trabalho enquanto terapeuta vai até a página 2. O resto do livro é com a pessoa. Você dá a pessoa, fala qual que é a sinopse do livro, e aí a pessoa segue o caminho dela. Não tem como a gente ler a vida da pessoa, não tem como a gente viver a vida da pessoa se a coisa não vai para frente. Se a outra pessoa não faz a parte dela, né? Nós não vamos ter o poder de fazer as coisas acontecerem, né? Nós vamos identificar aonde é que não, por algum motivo não está fluindo,
né, dar a dica e a pessoa vai estar ali, né, dando o primeiro passo para a ação. O Dilmar está perguntando, pensamentos já são vibrações ou apenas emoções? Como que tu vê? Ó, o pensamento, pelo que eu li até hoje, posso estar errada, porque o material é muito vasto. Mas enquanto pensamento, ele está mais ligado à emoção. Só que tem que tomar cuidado, porque o pensamento, ele gera uma vibração. Então, até certo momento, o pensamento, ele está emocional. Mas se você ficar no cíclico, naquele pensamento cíclico, você conseguiu atingir o teu estado vibracional e vibrar naquela emoção. Então, por exemplo, eu pensei agora em festa, estou pensando em festa, é alegria, é o meu pensamento, eu simplesmente pensei, é o meu gatilho. Se eu continuar pensando nisso daí com uma certa intensidade, eu vou mudar o meu estado vibracional para alegria e para festa, mas o mesmo também ocorre quando a pessoa pensa de forma negativa. Mas a pergunta dele, assim, ó, a sua linha de raciocínio, ela está lógica, eu vou falar o meu. O pensamento está ligado a um sentimento, independente de ser emoção ou afeto. Então, ele está ligado a um sentimento. Então, quando eu penso em festa, usando o teu exemplo, eu vou pensar, vai ter uma festa, vai ser legal. Vamos imaginar que venha uma informação a mais, mas tem uma pessoa que eu não gosto. Ela pode ir para o emocional e se tornar negativa. Ou ela pode ser, eu usar isso e falar assim, não, vai ser um momento que eu vou encontrar a pessoa na festa, naquele evento, e arrumar essa situação numa energia positiva. Então, está todo mundo vibrando positivo, por mais que eu e aquela pessoa estejamos vibrando no emocional e não no afetivo, no emocional de briga, a gente vai se arrumar numa energia positiva. Então, o pensamento, ele é uma vibração, mas é uma vibração de sentimento. Então, a gente consegue sentir, e esse sentimento ele pode ser emocional ou exagerado, ele pode ser afetivo e temperado. Então, é mais ou menos essa a visão do sintonia em relação a sentimento. Ele pode ser emocional e pode ser afetivo. Eu só troco a ideia de emoção por sentimento dentro da fala, só isso. Então, só complementando, é legal também, de maneira geral, as pessoas terem essa consciência de que, assim, o pensamento negativo, ele gera esse efeito da mesma forma que o positivo. Então, por exemplo, a pessoa que está só pensando nos problemas ou na conta para pagar, tudo bem, eu tenho contas para pagar, a pessoa que fica pensando o tempo todo naquilo, o tempo todo, aquele pensamento gera uma emoção. Aquela emoção também é uma vibração. E é negativo. Mais contas para pagar. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa imaginação ela é muito fértil e ela pode ser usada para o nosso bem, mas ela também pode ser usada para o nosso mal. Só que ter a consciência de como você usa ela, que é o interessante. Não, a nossa imaginação é burra, né? O cérebro é burro, né? Na verdade, o nosso cérebro, ele trabalha o tempo todo para sobrevivência, ele só quer sobreviver. Então, ele vai pelo caminho mais curto e de menor esforço para fazer você sobreviver. Então, se você tem uma... Em conta, porque conta te faz feliz, ele vai entender que conta te faz feliz, não vai entrar mais dinheiro para você, porque conta te faz feliz, porque você pensa nisso boa parte da tua vida. Boa parte. Mas então, assim... Tá. Não? Vamos responder as perguntas, tem muito ainda para conversar. Tem um monte de coisa, guria. Já estamos na metade da live, guria. Rafael pergunta. Rafa, não sei se é Rafael ou Rafael. Rafa. Como não ficar sobrecarregado com as vibrações do ambiente ou de outras pessoas? Manter-se neutro. Isso é legal. Isso aprende no Sintonia. É manter-se neutro. É esse exemplo que eu dei da festa, por exemplo. Então, se você vai... Dentro do átomo, existe o próton, que é positivo, o elétron, que é negativo, e o nêutron, que é neutro. Então, a gente deveria ser
90% da nossa vida neutro. Porque assim, ó, quando eu estou na neutralidade, eu não entro no emocional. Eu não entrando no emocional, eu vou na festa neutro, independente de ter aquela pessoa que não gosta de mim ou não, eu estou indo para a festa. Eu posso ir no positivo, como eu falei, para resolver aquele problema, ou eu posso ir no negativo para ir provocar aquela pessoa. Só que se eu vou no neutro, eu vou aberto a resolver, a brigar mais, ou simplesmente me divertir na festa. Então, a nossa vida, em todas as situações, deveria ser a gente ficar neutro. E quando a gente fica neutro, Rafa, as energias das outras pessoas não pegam a gente. Vamos imaginar que venha uma energia de raiva para você. Alguém está com raiva de você, ou alguém está com inveja, está com olho gordo, está com ciúmes, ou está com qualquer coisa. E você está no neutro. Essa energia vem, ela não encontra ressonância, ela não encaixa. Ela vai voltar. É como se fosse uma carta sem remetente, tá? Sem destinatário. Ela volta automaticamente para o remetente. Então, o principal do foco do Sintonia é fazer com que você se torne neutro. Eu acho que a mudança acaba acontecendo, Roberto, também no teu trabalho aqui, que a gente conversou alguns dias atrás, é do se manter neutro, é não ficar criando expectativa, não olhar para as pessoas que estão à volta. Eu acho que para isso, para todo mundo, né? E eu vou falar daqui a pouco dos atendimentos e também puxar os teus clientes para a neutralidade. Eu acho que você tem conseguido fazer isso muito bem mesmo. Paulo é totalmente perfil influente e Roberto é analítica. Acertei? Eu não sou coach. Roberto, é meu perfil. Sabe, só pegando um gancho nessa pergunta que a Rafa fez, que é bem legal, só que essa pergunta que a Rafa fez de como a gente não absorver a energia das outras pessoas daria uma outra live, porque é muita coisa para falar, né? Só que assim, todo mundo já percebeu em algum momento o dia que às vezes acorda bem, super bem, feliz, e não sabe por que ao longo do dia vem aquela energia negativa, aquela raiva, aquela coisa, fala, nossa, mas hoje eu tô tão mal, hoje eu tô tão cansado, mas eu não sou assim porque eu tô assim. Isso acontece com frequência. Ou às vezes acontece de você estar num dia um pouco mais triste e você conversar com alguém ao longo do dia e de repente a sua energia fala, nossa, mas como eu tô mais animada, como eu tô mais feliz. Essas coisas não são perceptíveis aos nossos olhos, mas mesmo quem não tem essa intimidade com a energia, com o campo energético, já consegue perceber, porque acontece com todo mundo. Sim. É comum. Você fala, nossa, mas como isso aconteceu comigo? É troca de energia, é você estar num ambiente e que aquilo aconteceu, só que você permitiu absorver, você permitiu chegar até você. E tem alguns casos que a pessoa fica com aquilo. Sim. Né? Mantém. O exemplo que eu dou é que quando nós viemos para esse planeta, nós viemos todos neutros. Mas uma pessoa, vamos imaginar que o Paulo ficou com raiva. O Paulo automaticamente criou aquela energia de tensão, e aí eu contaminei a Roberta, que a Roberta ficou assim, nossa, o que o Paulo tem? E aí a Roberta ficou na tensão, contaminou o marido dela, que contaminou a família do marido, que contaminou a família... E aí foi contaminando, até chegar no momento em que essa energia de contaminação chegou em mim de novo, potencializou a minha energia de negatividade, que contaminou de novo a Roberta, e vai criando. Então, assim, ó, é uma bola de neve. Então, quando a gente chega alguma coisa negativa na gente e a gente consegue segurar, não passar para frente, automaticamente essa energia vai se dissipando. Então, esse é o nosso papel enquanto terapeuta, enquanto sintonizador, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto bancário, enquanto pai e mãe de família. É ficar na neutralidade e não fazer as coisas irem para frente. Esse gancho nós vamos falar daqui a pouco também, aproveitando que você já deu uma explicação, a gente vai falar como isso pode afetar numa empresa. A hora que a gente entrar na parte da empresa. Me fale dos teus... Pessoal, por que ela está adiantando? Porque a Roberta, além de ser terapeuta, eu atendo ela de vez em quando. E no último atendimento, eu fiquei alucinado com as respostas que ela já está dando para os clientes dela, aí de engenheiro, né? Engenheiro?
Não é Francisca, é Engenheiro. engenheiro Beltrão. Então, ela está dando umas respostas maravilhosas. Eu falei, Guria, eu quero você na live, que eu quero que você fale dos seus atendimentos. Então, assim, já começa a falar dos seus atendimentos, que eu vou puxando as perguntas aqui aos poucos, Roberto. Como que, assim, ó, no curso, para quem é aluno Sintonia, olha agora a pergunta que eu vou fazer para ela. No curso, eu dou uma forma de atendimento, eu ensino um método de atendimento. Você tem seguido isso ou você já está indo para um outro campo? Como que você está abrindo os seus atendimentos? Como que você está fazendo para atender? Ó, eu tô seguindo o protocolo do Sintonia e tô dando uns toques, assim, mais detalhes que eu acho interessante. Mas, assim, da onde que começou isso daí? Como que surgiu? Porque dentro do Sintonia, no próprio treinamento, a gente já faz um atendimento de teste. E nesse atendimento de teste, o Paulo dá um nome da pessoa, a gente não conhece a pessoa. Ele dá um nome e a data de nascimento. E ele fala, agora vocês vão entrar no campo dessa pessoa e vão descrever o que vocês estão sentindo. Então, assim, onde me despertou e eu fiquei, assim, eu falei, maravilhada com tudo isso, é que eu achava que eu não era capaz de entrar no campo de uma pessoa que eu nunca nem vi e não sei quem é. Falei, mas como que eu vou entrar no campo de uma pessoa? Aí as coisas foram começando a acontecer, porque no próprio treinamento isso foi possível. A pessoa que deu o depoimento depois confirmou tudo. Aí eu falei, opa, então é possível. Porque É possível. Eu coloquei o nome e uma data de nascimento, eu falei, entra no campo dessa galera toda. E aí veio um tempinho para eles entrarem no campo, e aí eu fui gravando. Roberta, qual que é, o que você sentiu? Fulano, o que você sentiu? E aí gravaram um áudio, e eu mandei para aquela pessoa que eu tinha dado nome e data de nascimento. E a pessoa mandou um áudio de volta, falando sobre as percepções das pessoas ali do curso. E é isso que a Roberta está falando, que foi a experiência que ela teve, que é possível entrar no campo das pessoas. É possível, porque a energia, assim, de uma maneira para o pessoal entender um pouco melhor, ela é não local e atemporal. O que é não local? Eu posso acessar a energia não estando no local, eu não preciso conhecer a pessoa, desde que eu tenha o endereço energético, o nome daquela pessoa e a data do nascimento. Então, eu tenho feito atendimentos em que eu conheço a pessoa, mas não muito próximo para ficar mais neutro, né? Não pode ter um certo conhecimento, porque senão a pessoa, você já sabe sobre mim. Prefiro até atender quem eu nunca nem vi, né? Porque torna tudo mais claro. E tu atendeu uma pessoa que tu nunca viu, né? Sim, e dá certo. Só que o que acontece? A própria pessoa vai dar a confirmação depois, né? A gente fala assim, olha, eu vi isso veio para mim, significa que isso precisa ser trabalhado nesse momento. E a gente vai falando e a pessoa vai falando, realmente, é isso mesmo, é isso que eu estou precisando, é isso que eu preciso dar atenção. E num outro atendimento, vem outras informações. Então, assim, nós não escolhemos o que acessar e a pessoa não escolhe o que nós vamos acessar dela. Fala assim, eu quero que você veja se eu tive problema na minha infância. Não escolhe, vem o que deve ser trabalhado. Né? E o que a pessoa vai fazer com aquela informação depois que vem, e depois que a gente faz as alterações, né, no spin, vamos dizer assim, é técnico, mas depois a gente faz a alteração no spin, muda o campo vibracional daquela pessoa, as coisas começam a acontecer, mas começam a acontecer a partir do momento que o próprio indivíduo decide que quer que aconteça. A estética Ana Costa, ela está perguntando assim, se eu idealizar algo e pensar nisso todos os dias, quais são as chances de realizar esse sonho? Nenhum. Se você ficar sentada esperando realizar e só ficar pensando, a chance de acontecer é nenhum, porque você vai estar mandando uma energia. Para as coisas acontecerem, tem que ter 3 focos: um pensamento, uma intenção e uma ação. Então, a ação é o movimento, que é o que a Roberta está falando. Não adianta você fazer as coisas se o teu cliente não fizer nada. Então, por mais que você pense, eu vou ganhar um carro, eu vou ganhar um carro, eu vou ganhar um carro, tu vai até ganhar um carro, mas você vai ter que demandar uma energia muito grande e talvez esse carro nunca chegue, porque você não está se movimentando para isso. Eu, na aula que eu estava dando esses dias agora, o pessoal falou, Paulo, então dá para trabalhar para ganhar na Mega Sena.
Dá, mas por que que você está querendo pelo caminho mais curto? Por que que você não quer conquistar pelas tuas próprias mãos? Falar, eu consegui esse dinheiro, eu consegui esse carro, eu consegui essa casa, eu fiz, eu não ganhei como herança, eu não ganhei de... Então, assim, quando a gente faz as coisas, a gente valoriza mais, as coisas acontecem mais fácil. Pode até ser que você tenha um poder muito grande, Ana, de realizar as coisas, mas as chances, a partir desses 10 anos que eu atendo, a chance de você conseguir alguma coisa nesse sentido é muito pequena. Tem que tirar o corpício da cadeira e fazer as coisas acontecer, né, Roberta? Sim, só que o legal é que assim, ó, a partir do momento que ela decidiu fazer alguma coisa para alcançar aquele sonho dela, e a gente entrar com essa parte energética para atrair aquilo que ela precisa, para ela entrar em sintonia com aquele sonho que vai de encontro com o que ela deseja, aí tudo acontece de uma forma muito mais leve, tudo flui, as coisas acontecem e aquilo Mas assim, vem ó, mais precisa de rápido. energia para isso, porque o pensamento, ele é uma energia, ele é 5% da tua energia. Se você não fazer o movimento, que é os outros 90%, digamos, não vai acontecer. Então, tem pessoas que leram, por exemplo, o livro, ou viram o filme O Segredo, e acha que é só colocar ali na parede um painel grande e vou ficar olhando para aquilo o dia inteiro. Não, as coisas têm que se movimentarem para acontecer. Então, eu concordo com isso, que a gente, dentro do Sintonia, a gente consegue puxar o futuro da pessoa para vir mais rápido. Mas a pessoa também tem que fazer a parte dela, né? A gente não pode nunca se esquecer disso. É. E só o pensamento não atrai muita coisa, porque ele tem um percentual muito pequeno. Mas o sentimento, ele atrai com uma velocidade muito maior. Então, às vezes, a pessoa tem um sonho específico, não adianta ela ficar pensando no sonho em si, mas ela ter o sentimento, porque o sentimento altera o campo vibracional. Então, o sentimento de que ela merece aquilo, o sentimento daquele sonho realizado, atrai muito, uma velocidade muito maior, que daí ela consegue vibrar, ou seja, ela consegue entrar na energia daquele sonho. Aí as coisas começam a acontecer com uma certa facilidade. Porque, por exemplo, tem pessoas, você fala, nossa, mas tudo acontece para aquela pessoa, dá tudo certo, tudo que ela faz, por que quando eu faço nunca dá certo? Qual é o estado vibracional da pessoa que dá tudo certo e da pessoa que não dá tudo certo? Parece o cardiograma, né? Não tem uma constante em onda, né? Ela tem uma constante é complicado. A gente está colocando o seguinte, é preciso a pessoa autorizar, ou seja, eu acesso a energia da pessoa sem ela autorizar o acesso. Dentro do Sintonia, funciona assim, ó. Você pode acessar a energia da pessoa sem ela autorizar, mas você está acessando por qual motivo? Se você está acessando para xeretear, é magia negra. Se você está acessando o campo daquela pessoa para fazer com que ela vibre naquilo que você quer, é magia negra. Se você está querendo entrar no campo dela para manipular ela, é magia negra. Então, é bom que a pessoa autorize. Só que existe a possibilidade também da pessoa não autorizar e você fazer um bom trabalho pensando que você vai libertar não daquilo que você quer, que ela vai ser livre, vai ser próspera e vai ser feliz. Então, existe a possibilidade de você entrar no campo da pessoa, só que você tem que entrar com uma reta intenção. O Sintonia, ele está ligado a uma lei maior do universo. Aqui a gente está falando mais de atendimento, só que é muito amplo. O Sintonia tem 4 módulos. Tu fez o primeiro, né, Roberta? Então, a Sintonia tem 4 módulos. Tem algumas coisas que estão perguntando aqui para a gente, que é do Sintonia 2, por exemplo, que é um conteúdo que está muito mais ligado a uma parte espiritual, uma outra parte que, de repente, não é acessível a todo mundo. Então, no 1 você tem o básico, que é esse que a Roberta já está fazendo. Ele está fazendo muito bem. E que dá para fazer muito fácil, mas você pode, com a técnica, você pode entrar no campo da pessoa, mas a pergunta é, por que você está entrando sem autorização? Tá? Não é legal, né? Atendimentos. Atendimentos? Tá. Tá. Oi? Você pulou, Quem? Como manter a neutralidade?
é não entrar na pilha da outra pessoa. É literalmente ligar o foda-se. Foda-se o que está pensando de mim, foda-se o que vão falar de mim, foda-se, é um foda-se. Não tem outra palavra para explicar. Quando eu falo do foda-se, tem gente que se revolta, né, Roberto? Mas não tem outra palavra para falar assim, olha, estou cagando. Tem uma expressão que eu uso hoje que eu estou andando de fralda, para poder cagar e andar com maior facilidade, sem fazer estripulia por aí. Então, mais ou menos isso, é você parar de se preocupar com o que o outro pensa. A neutralidade, ela vai mais ou menos nesse sentido. Fale. A neutralidade na verdade, assim, só complementando, é o indivíduo que está absorvendo aquilo ter a consciência de que se ele está sentindo é porque ele está absorvendo, ele tem que ter a consciência de que ele não precisa absorver, e ele tem que ter a consciência que aquela energia que está vindo para ele não pertence a ele. Sim. Isso não me pertence, é daquela pessoa. Tem que haver essa separação. Gente, vamos pegar... O que é meu, é meu. Oi, desculpa, Roberto. O que é meu, e o que é do outro, e fica lá e permanece com ele. Então, assim, ó, vamos pegar em relacionamento, por exemplo. Eu já deixei de ter um bom relacionamento porque a pessoa queria controlar a minha vida em termos, quem está te ligando nesse horário, qual que é a mensagem, quando que a gente vai ter acesso ao celular um do outro? Por que você já está preocupado com isso? Então, assim, eu sempre falo que no relacionamento a gente começa 0-0, dali a pouco a gente dá 5% um para o outro, dali a pouco a gente dá 10% um para o outro, dali a pouco a gente dá 15%. Se a coisa não está sendo justa, se um está doando mais que o outro, eu já falo, larga, porque não vai dar certo. Então, sempre tem alguém para alguém. Então, se você é uma pessoa extremamente carente, vai ter uma outra pessoa extremamente carente ou uma pessoa sádica que vai querer você na vida dela, que vai complementar. Então, ou se você é uma pessoa extremamente sádica e quer uma outra pessoa sádica ou quer uma pessoa extremamente carente para você dominar, você vai ter. Mas se você quer um relacionamento equilibrado em que as duas pessoas são adultas, procure alguém que seja realmente adulto e esteja na mesma frequência que você. Então, assim, quando em todos os aspectos, tá? Seja ele profissional, afetivo, seja no que for, você manter a neutralidade é você não dar o direito da outra pessoa interferir na tua vida. Seja no que for, pai, mãe, namorado, marido, mulher, não interferir. Eu acho que a gente tem que dar igual o processo para as outras pessoas. Nem mais nem menos, porque senão a balança fica desequilibrada. Eu acho que a neutralidade ela está um pouco nesse aspecto. Roberto, só mais um pouquinho, tem mais pergunta aqui. Leva um tempo para eu conseguir me tornar neutro. Posso ir treinando isso? Pode, Rafa. Rafa falou que é mulher, desculpa antes, tá? Rafa, dá para ir treinando sim, é pegar isso que a Roberta falou e um pouco disso que eu falei. E você, a grande maioria das pessoas estão trabalhando em qualquer tipo de trabalho por necessidade financeira. Veja, se qualifique, se capacite para você ter um trabalho digno. As pessoas entram no relacionamento por necessidade afetiva. Não entre no relacionamento por necessidade afetiva. Não entre em grupos de amigos que são tóxicos, que bebem demais, por exemplo, se você é uma pessoa que não bebe. Não entre em grupo de amigos que gostam de fumar narguilé e você não gosta de fumar narguilé. Então, escolha grupos em que faça ressonância contigo. Tem para todas as pessoas. Se a pessoa fumar narguilé não te incomoda, ótimo, vai lá. Mas se te incomoda, o que você vai fazer entrando nesse grupo e ficar criticando, sendo chato o tempo inteiro? Vai procurar outro grupo. Então você não está sendo neutro. Você está sendo um vampiro energético, infernizando as pessoas que gostam de fumar narguilé. Você está sendo... Se você não bebe, por que você vai namorar um cara que gosta de beber todo final de semana? Só porque ele é bonitinho, ele é gostoso e faz sexo legal? Não. Tem outro que não bebe e faz igual. Então não vai procurar alguém pelas aparências, não vai procurar alguém por isso. Vai além. Eu acho que se você quer uma pessoa bonita e equilibrada, procura um relacionamento bonito e equilibrado. Se você quer um trabalho, mesma coisa. E é por aí que a coisa flui.
Isso que é legal que você falou, Paulo, porque isso entra em prosperidade. A Sim. pessoa que é próspera, ela não vai se conformar com aquilo que ela tem, falar, ah, isso aqui tá bom, e eu ficar reclamando daquilo que tem, falar, ai, mas não sei o que, mas não tenho, não posso outra coisa. Não, a pessoa que é próspera, a pessoa que tem a mentalidade próspera, ela vai falar assim, eu mereço muito mais, eu posso muito mais. Então aquilo vai vir para você porque você já mudou o patamar, você já mudou a sua mentalidade, você já mudou sua vibração, você está na vibração da abundância. E a abundância acontece na sua vida. E, gente, homens e mulheres, não tenham problema de ser julgados porque você está conhecendo várias pessoas. Ah, aquela pessoa, aquela guria já saiu com 5 do grupo, eu não vou sair com ela porque ela é fácil, ela é puta, ela é vadia, ela é biscate. Procure alguém do Sintonia. Sabe por quê? O pessoal do Sintonia não vai entrar nessa linha de julgamento. Ela vai entender que você está procurando alguém que seja melhor. Homem pode sair com um monte de mulher e não é considerado de forma pejorativa e negativa. A partir do momento que a mulher é considerada de forma pejorativa e negativa, porque está buscando alguém que lhe faça bem, não aceite esse homem na sua vida. Não aceite essa amizade na tua vida. Vai procurar outro grupo. Procura pessoas ligadas à sintonia quântica, que é uma pessoa bem gente boa. Tem a Roberta aí na sua região, ela vai indicar. Tem a Satiko lá em Maringá, tem a Cida lá em Campo. Tem gente ligado à frequência de não julgamento que servem para você. Então, procurem pessoas que estejam na sua vibração. Isso é pensar próspero. Não aceite menos, como a Roberta disse, daquilo que você merece. Não aceite. Pronto, falei. É isso aí. Roberta, fala dos seus atendimentos, mulher. Então, resumindo os atendimentos, de uma forma geral, o que acontece? A gente entra no campo vibracional da pessoa, no campo energético, e a gente começa a perceber algumas coisas. Só que, assim, é legal a gente dar esse toque, vamos dizer assim, a pessoa, nós como sintonizadores, entrar no campo e dar a dica para a pessoa, o que pode estar atrapalhando ela, o que pode estar impedindo dela alcançar aquele objetivo específico, porque às vezes ela está ali e ela não consegue enxergar. Ela está ali buscando, mas o que está de errado? Eu estou fazendo tudo e não está dando certo. Então, às vezes é algo que está além, porque assim, o indivíduo ele vai ficar no que é visual, no que ele pode ver, no que ele pode pegar, no que ele é material. Mas ele não tem a visão do campo energético, de tudo que está à volta dele, de tudo que está interferindo na vida pessoal, profissional, o que está interferindo na felicidade, na prosperidade, na liberdade, que de uma maneira geral as pessoas elas não têm esse sentimento de liberdade. É difícil a gente acreditar nisso, mas é verdade. As pessoas em geral elas são presas, elas são limitadas. Então, assim, a partir desse momento, ela começa a vislumbrar, a ver outras possibilidades e oportunidades. O que acontece muito também é que a pessoa sofre muito, existe um sofrimento muito grande, porque a pessoa tem alguma ligação emocional muito forte e ela não conseguiu desvincular aquela ligação emocional, seja com alguém da família, seja com alguém durante a infância, seja com alguma situação que ocorreu atual. Então, o que acontece? O indivíduo ele se sente perdido porque ele sofre, e ele sofre por uma determinada causa ou um acontecimento, e não consegue desvincular o emocional, a ligação emocional com aquela pessoa que causou o fato, ou que causou a dor. E a pessoa continua sofrendo e sofrendo, levando a dor como se fosse um fardo. O que a gente tem que saber? A gente tem que saber que a gente aprende isso no Sintonia e com essa questão energética a gente auxilia bastante também. É que a ligação afetiva, a ligação do amor, a ligação do carinho que você tem com aquelas pessoas que causaram a dor, ela permanece, é a sua ligação afetiva, é o carinho, mas a ligação emocional, ela não tem que continuar. A ligação emocional, ela deve parar por ali, senão a pessoa vai continuar com aquele fardo. Tem alguns casos que aparece a questão de saúde física também,
Parece a doença, ela aparece primeiro no campo energético da pessoa e depois ela vai aparecer no campo físico. Teve um atendimento que eu fiz e eu fiquei em dúvida. Eu falei assim, nossa, mas tá vindo alguma coisa, essa pessoa, ela precisa procurar um gastro. Eu falei, eu vou falar. Se eu tenho que falar tudo que vem pra mim, eu vou falar. Eu falei, olha, você deve procurar um gastro. Você tem ido no gastro? Não, eu nunca fui. Vai e olha, faça um exame específico no fígado e pâncreas. Mas por quê? Eu falei assim, é só para prevenir, não custa nada. Depois de um certo tempo, a pessoa foi, o médico falou, mas por que você veio aqui? Você tá sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada, eu quero só ver se tá tudo bem. Depois do exame, realmente apareceu. E o médico questionou, mas se tava tudo bem, e realmente apareceu. Então aparece tudo. Aparece. A gente está acabando, a gente tem 3 minutos, guria. Nossa, nós nem falamos das empresas ainda. Não falamos nada ainda. Eu tenho que fazer uma live só de campo energético dentro das empresas. Porque assim, a Roberta, pessoal, eu já estou atendendo a fazenda do Leonardo com gado, eu já estou atendendo a fazenda da Cris com soja. E a Roberta, ela como coach, ela começou a trabalhar as empresas e ela viu que trabalhando com o Sintonia junto, consegue entrar muito, muito rápido no campo da empresa e fazer a empresa acontecer. Então, assim, para quem é empresário e quer dar uma olhada nessa possibilidade, e eu não ensinei Raquel Saxer, eu não ensinei a Roberta a trabalhar com empresa. Ela foi fazendo testagens, ela foi fazendo experiências, ela foi visualizando. Então, para as pessoas que estão com receio que fizeram o curso de sintonia e estão com receio de experimentar, se joga, porque assim, é um nicho que você está trabalhando, que eu já trabalhei, e eu não te ensinei isso. Então, é desbravar campos novos. Então, eu vou montar uma oficina daqui a pouco para trabalhar fazenda, para trabalhar empresa, para trabalhar isso, sendo que você já está trabalhando. Então, eu estou muito feliz com os resultados que tu está dando aí na tua região, Roberta. E é por isso que eu chamei assim. E o que a gente ia falar mesmo, a gente acabou nem falando. A gente acabou falando um monte de coisa. E o que a gente pensou em falar, que está ligado aos atendimentos e tudo mais, acabou não dando tanto certo assim. Mas eu achei uma live extremamente produtiva, com um monte de possibilidades. 2 minutos, despeça, guria. Então, só para finalizar, assim, de uma maneira geral, é muito efetiva essa questão de entrar no campo da empresa, porque as pessoas que estão lá são energia, o local é energia, e às vezes as coisas não fluem ou não dão certo por algum motivo que não é identificado, que não é a olho nu. Então, quando você entra no campo energético, você começa a abrir portas ou fechar, se necessário, porque tem portas que têm que ser fechadas, né? Então, assim, obrigado pela presença de todos. Se a gente tiver uma próxima oportunidade, a gente explora mais como trabalhar isso no campo empresarial e os resultados que a gente tem tido, que são fantásticos. Obrigada mesmo pela participação. E a gente tem bastante assunto para falar, porque é fascinante. É um assunto, assim, muito interessante. Eu já tenho algumas lives marcadas. Essa eu ia fazer sozinha, Roberto, por isso que deu para encaixar você. Eu tenho algumas lives já marcadas e programadas. Assim que der uma desafogada, eu quero que você venha de novo, já sinta-se convidada. Sim. Tem um monte de gente falando que está muito legal e eu acho que dá para a gente explorar muito mais coisas em cima disso. Pessoal, eu vou cortar rapidinho, falar que dia 11 começa o curso de sintonia, o mesmo que a Roberta fez. Então aproveitem, ele vai ser online, mas é a mesma explicação. A Roberta falou do atendimento à distância e o foco é o atendimento à distância, agora nesse momento online. Roberta, obrigado pela sua generosidade, pela tua liberdade, pela sua disponibilidade, pela sua disponibilidade de estar falando hoje um pouco da tua experiência. Nem todo mundo tem essa coragem, essa abertura. Eu fiquei muito grato de, no primeiro momento, eu chamar você e você já se dispor. Eu que agradeço a oportunidade. O universo
dá inúmeras oportunidades para a gente todos os dias, né? E a gente tem que saber aproveitar. É só abrir os olhos e enxergar. Pessoal, compartilhem essa live, siga a gente no Instagram, siga a Roberta também e fiquem sabendo dos movimentos que ela tá fazendo. Roberta, 20 segundos. Um beijo, gata. Obrigado. Beijo. Muita Obrigada. gratidão para você. E, pessoal, mais uma vez, partilhem essa live, siga a gente e busque informações em relação ao curso de Sintonia Quântica. Dá para se auto-aplicar sim, dá para aplicar nos outros e fazer com que as coisas aconteçam. Beijo, beijo.